Bom dia, bom dia, bom dia. É tempo de fazer um devocional. Vamos começar então. Eu sei que a maioria das pessoas vão entrar depois, né? Mas voltando ainda ao que eu estava falando, a gente vai começar um devocional focado em gestação, tanto para as pessoas que querem engravidar, para as pessoas que já estão grávidas. E é esse o devocional. Novamente, esse devocional, ele infelizmente não tem para vender mais no Brasil. Eu acho que ele só tem na versão em inglês. Eu acho que ele é de 1990, esse devocional. Então, eu vi uma forma de disseminar o conhecimento que está aqui nesse devocional, que é tão precioso. Vamos começar fazendo uma oração, né? Senhor Jesus, obrigada, Deus, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sabemos que o Senhor é o mais interessado, que essas mães que vão nos assistir, que essas crianças que estão sendo geradas no ventre, Pai, nós sabemos que o Senhor é mais interessado na vida espiritual delas do que eu. Nós sabemos que o Senhor tem interesse em que as pessoas se aproximem mais de Ti. Na gestação é um momento de tanta sensibilidade, é um momento de tanta vulnerabilidade. Então eu te peço, Deus, que nesse momento o Senhor encontre a cada vida que por acaso vier assistir essa live, a cada vida que estiver acordada agora, que as pessoas que o Senhor quer que esteja aqui sejam atraídas para Ti. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Então é isso, vamos começar. Para quem está entrando agora, esse é o livro O que esperar de Deus durante a gravidez. E eu quero começar abrindo em Provérbios 16:9. A minha Bíblia é essa versão aqui, ó, versão a mensagem. Ela que eu gosto de fazer os devocionais. Então tá escrito assim, Provérbios 16:9. O homem faz seus planos, mas é o Eterno que impossibilita que eles sejam realizados. Então nós, como humanos, nós precisamos fazer os nossos planos, nós precisamos nos planejar, seja para ter uma gestação, é importante que seja planejado, quanto para passar pelo processo, né, de gestar, é importante que haja planejamento. E aí eu trouxe para vocês hoje algumas formas iniciais de se preparar para a gestação, que é a primeira parte aqui do livro. Ó. Prepare-se. Então hoje eu vou trazer algumas ferramentas de como vocês podem se preparar, mas antes eu queria compartilhar algo. Eu criei um planner um tempo atrás para facilitar a minha dinâmica de estudo da palavra e de estudo devocional. E aí eu trouxe para vocês hoje esse planner. Ele está disponível no link na minha bio, eu deixei gratuitamente para quem quiser utilizar, mas para mim ele é muito importante para aumentar ainda mais, potencializar o meu tempo devocional. Então, se você quer aproveitar esse tempo, todas as sextas-feiras, utilize esse planner, ele vai te dar mais ou menos uma orientação. Olha aqui, ó. Eu criei essas páginas de um planner e você pode imprimir. Então, o que tem aqui? Tem oração, porque às vezes a gente está lendo a palavra, a gente está ouvindo alguma coisa, é importante que a gente anote as nossas orações, para que às vezes no nosso momento de dor, no nosso momento que a gente não está conseguindo verbalizar as nossas preces até Deus, a gente pega e lê e relembra as coisas que a gente anotou. Então eu gosto de anotar, por exemplo, a data, tá vendo? Tem a data, tem o motivo de oração, tem qual tipo de sentimento atual que eu tô nesse momento e um feedback. Será que essa oração foi respondida? Como que eu me senti depois que eu orei? Principalmente na gestação, é importante, tem muitas mulheres que fazem diários de gravidez e tudo mais, mas anotar as orações nesse período, lá na frente você vai ver a resposta de Deus para suas orações e é uma forma também de externalizar aquilo que está dentro de você. Então, eu sempre, quando eu vou fazer meus devocionais, eu pego todos esses planners juntos para poder potencializar. O planner de oração. Estudo e aplicação é, por exemplo, quando eu pego algum livro ou a Bíblia, eu vou fazendo o estudo. Então eu coloco aqui qual a referência bíblica, por exemplo, você pode usar as referências bíblicas que eu vou dar nessa live, você pode usar aqui nesse planner. Tem um estudo, tem um ensino, o que eu aprendi? Qual o mandamento e o princípio desse versículo?
Como eu tenho falhado em cumpri-lo? O que eu preciso fazer? Qual o meu plano específico? Ou seja, como eu vou colocar em prática isso e como eu vou aplicar à minha família isso? Então, esse é o plano de estudo e aplicação. Geralmente, com os versículos bíblicos, você pode fazer esses questionamentos e passar aqui por todas essas abas, tá? Outra coisa muito importante que eu vejo com muito sucesso e muito resultados para gestantes que eu acompanho é esse planner aqui. Eu acabei mudando o nome, então se você for na minha bio e pegar esses planners que eu disponibilizei lá, você vai ver esse nome diferente. Aqui eu coloquei vitórias sobre os meus fracassos. Lá eu coloquei vitórias sobre as minhas limitações, porque a gestação é um momento de muita vulnerabilidade. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Anotar os nossos medos, as nossas ansiedades. Vem muitos medos, né? Vem medo do parto, vem medo de acontecer alguma coisa com o bebê. A cada ecografia a gente tem aqueles medos, aqueles anseios. Então, é importante que a gente anote. E eu coloquei aqui, ó. Meus pensamentos estão de acordo com a palavra de Deus? Qual a palavra que eu posso... Como que eu posso me despojar disso? Como eu posso me revestir? Que versículo que eu posso me revestir para poder anular esses medos, essas ansiedades? E qual o meu plano para não repetir esse medo? Então, a gente identifica um determinado medo e a gente tenta combatê-lo com versículos bíblicos. Então, esse daqui é sobre isso. E tem esse outro também de pensar em fazer, porque às vezes a gente vai se deparar com problemas. E aí eu gosto de anotar os problemas que acontecem no meu dia a dia. Por exemplo, quais são as minhas tentações? O que eu posso pensar em relação a essa situação? Enfim, esses são os planners já iniciando aqui para vocês, para potencializar ainda mais a vida devocional de vocês. Já tem mais de 1 ano e meio que eu uso esses planners. Então, se vocês querem aproveitar ainda mais esse momento, façam isso. Depois vocês vão ver como é importante a gente reler tudo isso lá na frente, né, no futuro. Então, vamos começar. Hoje eu vou falar como se preparar, né? O livro é O que esperar de Deus durante a gravidez. E a gente começa com preparação. Qual o primeiro passo para se preparar em relação à gestação, a uma futura gestação ou a você que está gestante? Orar. Nós precisamos orar diariamente, constantemente. Às vezes a gente esquece, né? Mas a oração não é simplesmente você parar e ficar no seu quarto, ali naquele tempo. Você pode fazer isso. Mas, por exemplo, para nós que cuidamos de casa, de filhos, é importante que você utilize todos os momentos disponíveis para você orar, falar com Deus. Então, o primeiro passo para se preparar para uma gestação é a oração. Aproveite para escrever as orações no planner também. Em Tiago 5,16 diz o seguinte: a oração de um justo é muito poderosa e eficaz. Então não deixe de orar, ore pelo seu parto, ore pelo seu marido, ore pela sua família, para quem for cuidar de você. Já também coloque em oração a equipe médica que vai cuidar de você, cuidar do seu parto, cuidar as pessoas que vão cuidar de você no pós-parto, toda a equipe médica que vai estar envolvida no trabalho de parto em si. Se você vai ter uma doula, ore por ela também. Então não deixe de orar. Tá? Quando você orar, reserve um tempo também para ouvir a Deus, porque às vezes a gente só quer ficar falando, a gente não para ouvir a Deus. Então aproveite esse tempo também para ouvir o que Deus tem para falar com você. Segundo, recorra à leitura. Não tem como a gente se preparar bem para uma gestação, não tem como a gente se preparar bem para um parto sem que a gente tenha conhecimento. Então, tria o seu conhecimento. Aproveite esse tempo para olhar as pessoas que você realmente se identifica e leia bastante, estude bastante. Estudar demais não é problema. A Bíblia fala lá em João 8,32, fala o seguinte: então conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então cuide, recorra às leituras, tanto de trabalho de parto, quanto a exercícios físicos, como se preparar fisicamente para a gestação. Leia a Bíblia, estude a Bíblia com foco. Quando você pegar os versículos, pense: o que Deus quer falar comigo hoje em relação à gestação? Esse versículo, como que eu posso aplicar esse versículo à minha gestação hoje? Então recorra à leitura,
Cuide do seu corpo, da sua alimentação, faça um excelente pré-natal, tenha um acompanhamento nutricional, pratique atividade física, tudo isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para o seu bebê, vai te ajudar no parto. Eu trouxe alguns livros, porque eu sei que tem pessoas aqui que me acompanham, que gostam de leituras. Então, quando eu falo de recorrer a leituras, eu trouxe alguns livros para vocês, que são livros que eu utilizo para estudar parto, maternidade, e são os livros que eu acho que são importantes nesse início. Quais são esses livros? Vamos lá. Mulheres Geradoras de Vida, da pastora Cláudia Guimarães, é um livro com foco totalmente espiritual dos nascimentos. Eu acredito que é o único livro que tenha no Brasil com esse foco. Então vale a pena ter esse livro. A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. Esse livro ele vai dar uma abrangência legal para vocês de todos os aspectos emocionais que envolvem uma gestação, tanto desde a gestação até o pós-parto. Não é um livro para você ler, tipo, engravidei, vou ler. Tive um parto, vou ler. Teve um pós-parto, vou ler. Não, ele é um livro para você ler completo e ele é muito reflexivo, então vai te fazer pensar. Já li esse livro umas 3 vezes e eu não me canso de ler porque eu amo a abordagem da Laura Gutman. Ela é muito profunda, ela é muito honesta nas coisas que ela fala, então esse é um excelente livro para você ler também. Esse livro é um dos mais recentes, Assuma a Sua Missão, da Bethany Hicks. Como eu gosto muito da questão do profético, ela fala sobre a maternidade, a ótica profética, sobre mulheres que geram pessoas com destinos e propósitos. É um livro fino, ele é incrível. Vale a pena ter, se você não tem filhos ainda, se você é apenas ainda mãe espiritual, ele também serve. Mãe que está gerando bebê também serve. Se você já é mãe de crianças maiores, servem do mesmo jeito. Então, esse livro é maravilhoso. Preparação para o parto. Eu uso esse Parto Ativo, da Janet. Ele, tá vendo? Ele tá todo marcado. Eu gosto de ler, reler, porque ele vem com, tá vendo? Ele vem com exercícios que você pode fazer. Como se preparar para um parto ativo. Esse é o meu livro, assim, é o que eu mais gosto em relação a parto e trabalho de parto. E esse daqui já é obstetrícia, né? Esse daqui já é mais focado na obstetrícia, tá vendo que ele tá bem marcado aqui. É o que eu uso para preparar as minhas aulas. Ele é um livro bem técnico, então não aconselharia você ler se você não for doula ou alguém da área da saúde, tá? Porque ele é um livro bastante técnico, mas ele fala de todo o processo do trabalho de parto. Então, o segundo ponto é estudar. Terceiro ponto, exercitar. Como se preparar para a gestação, né? À luz da palavra de Deus também. Mas não deixe de se exercitar. Em 1 Coríntios, de 3, versículo 16, fala o seguinte: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então não podemos deixar de cuidar do nosso corpo, não apenas do corpo, mas da nossa mente também. O exercício físico, ele faz isso. Então é importante que você tenha uma prática de atividade física na gestação para levar oxigenação para o seu bebê, para te dar um porte físico bom para aguentar a maratona também do trabalho de parto. Então, beba muita água, pratique exercícios físicos, tenha uma excelente alimentação, tudo isso vai te ajudar. Quarto, eu acredito que é quarto, né? Quarto, prepare uma playlist de louvor. Então, se você tá no seu momento devocional ou se você tá ouvindo suas músicas, já vai lá e prepara uma playlist do parto. Aproveite a gestação inteira para escolher as músicas que você se identifica. Sempre tem aquelas músicas que a gente dá um play e toca lá fundo na nossa alma. Monte uma playlist para o seu parto e já vai ouvindo ela durante a gestação. Aproveite esse tempo para adorar a Deus. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então ore bastante, ouça louvores, adore ao Senhor nesses momentos. Aproveite, o seu bebê tá ali, ele tá ouvindo. Ele tá sentindo o que você tá sentindo. Então ele já vai ouvindo esse som, esses louvores, para quando entrar no trabalho de parto, ele também já esteja adaptado a esses sons. E até depois, quem sabe, depois que ele nascer, você também não utilize essa playlist para acalmar o bebê nesses momentos de tanta dor e adaptação que é
um pós-parto, na verdade, amamentação e tudo mais. Então não deixe de preparar uma playlist, tá? Em Salmos 22:3 diz o seguinte: o louvor, ele é uma arma espiritual para combater o maligno, que não pode permanecer onde o Espírito de Deus está presente. O Senhor habita entre os louvores de seu povo, diz Salmo 22:3. Então o Senhor habita nos louvores. Não deixe de louvar, de adorar a Deus. É o nosso emocional, é a nossa forma de realmente entender que Deus está cuidando de nós. A cada dia Ele está cuidando de nós. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia. Então, quarto foi a playlist. Próximo, autoimagem. Não deixe de cuidar da sua imagem também. Às vezes a gente fica tão desanimada, né? Ah, vou cuidar da minha pele, não. Vou cuidar disso, não. Mas é importante que a gente olhe e se sinta bem no espelho. É uma mudança que acontece no nosso corpo. Então, às vezes, as pessoas que são mais preocupadas ficam... Ah, meu Deus, eu engordei demais. Ah, olha como é que tá meu rosto, olha como tá meu nariz. Gente, é um momento tão pleno para a mulher, é um momento tão único, aquela mudança do corpo, mudança de tudo. Então aproveite esse momento, esse processo de gestar, de estar gerando uma vida ali no seu ventre. Não deixe de curtir esse momento. Tem um podcast que eu gravei com a Daphne, ela é consultora de imagem. E ela dá várias dicas em relação ao que vestir, o que fica melhor na gestação. Então não deixe de conferir, tem o meu podcast também, tá no link na minha bio, tá? Então cuide da sua imagem, não deixe de praticar atividade física, se vista bem, preze pelo conforto, né? Mas não deixe de se preocupar também com a sua imagem. Próximo, reconheça que este é um período especial para você e para o seu bebê. Não fique se preocupando, eu engordei demais. Tudo bem, a gente tem que estar naquela margem que o médico pede. Mas não se preocupe demais, é um momento tão único para vocês. Então reconheça esse período como especial na sua vida. Não deixe que sentimentos de, eu engordei demais, eu tô passando mal, isso atrapalhe esse momento tão único que é a gestação. Faça um diário da sua gravidez. Eu mostrei pra vocês aqui, ó, os meus planners, que eles estão até disponíveis no link na minha bio. Aproveite, em vez de ficar fazendo diário apenas das suas emoções, faça um diário de como você está se sentindo, do que Deus tem ministrado ao seu coração nesse tempo, tá? Encorajem o último, né, pra gente finalizar, como se preparar durante a gestação. O último é encorajem o seu bebê desde o ventre, encoraje o seu bebê, encorajem a si mesma com palavras de afirmação a seu respeito. Eu vou parir, eu vou ter um parto sobrenatural. Você tem que chamar, a palavra de Deus fala que a gente tem que chamar as coisas à existência. Então, começa a verbalizar também o destino do seu bebê. Não deixe de profetizar na vida do seu bebê. Então, tenha sempre palavras proféticas. Anote essas palavras, anote, porque no futuro você vai poder conversar com seu filho a respeito disso, tá? Então, encoraje a si mesma com palavras de afirmação, com versículos que chamam existência, perseverança, resiliência, paciência, os frutos do Espírito. Encoraje seu marido também. Não deixe de encorajar. Às vezes, eles nesse momento, eles ficam meio perdidos. Eles não estão ali sentindo o bebê, né? Então, encoraje ele quando ele quiser pegar o bebê na barriga, quando ele montar o quartinho, coisas que o homem ajuda. Encorajem ele, elogie ele. Tenho certeza que vai ser muito bom para vocês e para o relacionamento de vocês. Tá? Leia a palavra de Deus em voz alta para o seu bebê, ele já está ouvindo, assim como eu falei anteriormente, os louvores, o seu bebê está te ouvindo, então não deixe de ler a palavra de Deus em voz alta para ele. O ambiente que ele nasce é muito importante, então forneça esses momentos devocionais com o seu bebê, tá bom? Fale palavras que geram vida, fale palavras que geram bênçãos para ele, tá bom? Se você tiver outros filhos, também não deixe de assegurá-los verbalmente, deles participarem desse processo da gestação. Então, quanto mais palavras de bênçãos a gente fala, a gente está gerando isso no mundo espiritual. Então, não deixem de falar palavras de vida
peguem versículos, anote os versículos, coloca na parede, coloca na cozinha, onde vocês acharem que é conveniente, mas não deixe de verbalizar a palavra de Deus para vocês. Então é isso. É isso que a gente tem para hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Para vocês que vão me ouvir, depois, né, sem ser ao vivo, que Deus abençoe cada uma de vocês. Um beijo a cada uma de vocês, que Deus abençoe e vocês tenham um excelente final de semana e um excelente dia. Compartilhe essa live se você gostou. Envie para as amigas se vocês acham que ela vai ser útil para alguém e ajude aí a disseminar o que Deus quer, o que Deus espera de nós nesse período e o que Ele quer que a gente faça, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima sexta.